Para nós, a oração é muito importante. Meu amado, quando você for ao culto ou no projeto Jesus em Minha Casa, quando você for no centro evangelístico, quando você for numa igreja filial ou na igreja central, tenha reunião de oração, pule para a oração. Olha, pastor e missionário que se esquiva no coração de oração, não vai ter sucesso. Este ministério caminha sobre 2 trilhos, o da oração e o da palavra. Sendo assim, nosso grupo de intercessão tem orado 24 horas, todos os dias, para abençoar as vidas desse ministério. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o meu, o seu, o nosso programa Mundo Real. Programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. Eu quero mandar os parabéns para todos os membros, discípulos da Igreja Viva 24 Horas, que têm se enganjado na missão de propagar o Evangelho. Nós queremos, em nome do nosso reverendo, agradecer você, que pelo Facebook e pelo YouTube tem sido ativo todos os dias, de segunda a sexta. Nós estamos aqui comprometidos com a pregação do Evangelho. Obrigado a você, obrigado a todos os amigos que acompanham essa programação. Hoje não vai ser diferente. Nós estamos com grandes mensagens do nosso reverendo, pregada no Templo Central da Assembleia de Deus em Gramacho. A nossa igreja fica na Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado especial para participar de uma de nossas reuniões. Todos os dias nós estamos tendo culto presencial e online. Para maiores informações, você entra em contato com os números que aparecem aqui para você e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Quem mora no Rio de Janeiro, no centro do Rio ou zona sul do Rio, estamos na Rua Barata Ribeiro, número 99, em Copacabana. A nossa igreja também está na Barra da Tijuca. Entre em contato conosco e procure uma igreja viva mais próxima de você e eu tenho certeza que esse Deus que mudou a minha vida vai fazer grandes milagres na sua também. Aliás, Deus não se aposentou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero que você fique ligado porque nós vamos transmitir agora na sequência uma mensagem pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos. O Espírito Santo tem se servido do nosso pastor e ele tem trazido mensagens cristocêntricas, mensagens que transformam nossas vidas se nós decidirmos crer, tá bom? No final do programa nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando qualquer problema em qualquer área da sua vida. Eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível. Não há ninguém que se aproximou de Deus com fé e voltou para casa do mesmo jeito. Esse Deus, Ele te ama e Ele quer transformar e fazer grandes coisas na sua vida. Acompanha um trecho da mensagem do nosso reverendo e nós já voltamos. Muitas das vezes a pessoa com determinado problema, ela começa a ter uma opinião, quer arrastar também outras pessoas. E aquilo cresce dentro dela. Ela só pensa naquilo. E aí, é claro, ela só vê defeito no outro. Ela é quem tem razão. E ela, porque fora de estar dominado por Cristo, a pessoa nem se toca de querer, deixe que eu examine este aspecto ou esse outro aspecto à luz do ensinamento bíblico. Amém, amém? Quer dizer, quando surge uma situação lá entre Abraão e Ló, Ló tendeu para um lado, não foi praticamente? Foi ou não foi? Ló tendeu. Como foi que Abraão procura resolver? Hein? Abraão, ele estava dominado pela sua relação com Deus, promessa e propósito. Ele não poderia deixar que uma pendenga por um espaço de terra
lhe tirasse a paz e viesse cortar uma relação com o sobrinho que o acompanhou numa viagem. Então, quando a pessoa está fora, pastor, dessa relação com Deus, dessa intimidade, e vê que tudo de grande não é aquilo que a pessoa está querendo defender, mas é aquilo que ela já recebeu de Deus. Isso tem que ocupar os nossos pensamentos, tem que ocupar o nosso sentimento. Então, quando essas coisas ocupam, Abraão não vai descer. O que Abraão fez? A Bíblia diz que Abraão falou, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Tinha uma coisa muito profunda na relação de Abraão com Deus, porque ele sabia, né, que os passos dele, ele saiu sem saber para onde ia. Então, qualquer passo que ele desse, ele estava sendo guiado por Deus. Então, Abraão descansava. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas você não sabe. Meus passos... Ele não disse isso, mas está implícito. Os meus passos é o Deus que me chamou que está guiando. Então, quando Ló escolhe as campinas, né, de Sodoma e Gomorra, Abraão vai para outra direção e Deus estava com Abraão. E é muito interessante que lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 2, então Paulo vai falar com essas duas pessoas, rogo a Evódia e rogo a Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Você veja, o capítulo 3, ele exalta o Senhor. Exalta ou não exalta? Ele exalta o Senhor. Glórias a Deus. O problema hoje com muitos dos cristãos é que eles têm a designação de cristãos. Eles estão, muitas das vezes, numa determinada igreja. Às vezes, eles fazem parte de um departamento, de um segmento, mas perderam a relação com Cristo. Não tem, sabe, não curtem a chamada alegria da salvação, perdão dos meus pecados. Sabe o que é ser perdoado? É ficar livre de uma grande dívida. Alguém já ficou livre de alguma dívida, quando pagou aquela dívida, deu um alívio? Sim ou não? Só que a dívida do pecado foi paga pelo sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Então ele tem que ser maior do que qualquer bem material, ele tem que ser maior do que qualquer diploma que eu já consegui, sabe? Ele tem que ser maior do que o salto do paraquedista. Jesus tem que ser maior do que qualquer coisa que tem seu valor, tem a sua importância, mas não serve de nada quando as mãos frias da morte chegam e diz, vem, Senhor, e o meu diploma? Não salva. Senhor, eu sou amigo do presidente, meus amigos, ninguém pode nada, certo? Senhor, aí a pessoa pode colocar qualquer coisa, a única coisa que vai valer é o quê? É se ele foi lavado no sangue de Jesus, 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 e de Jesus, e de Jesus, e cheio de Jesus. Glória a Deus. Então o apóstolo São Paulo, ele chega para essas mulheres, né, e manda dizer, e cita o nome, está citado. Chegar na glória, com certeza, né, a gente espera, e na glória vamos encontrar uma turma. Aquela é a Evódia, é o Lício, aquela é a Síntica, E como é que vocês resolveram a pendenga, né? Ela disse, nós colocamos as nossas desavenças, ou as nossas percepções na cruz. Porque a recomendação do nosso apóstolo Paulo foi, não é? Pense o mesmo no Senhor. Aleluia! E quando se pensou o mesmo no Senhor, a coisa resolveu. Reverendo, e tem uma coisa bonita nesse texto, tem uma sutileza. O senhor falou aqui, assim, examine-se o homem a si mesmo. Então, tem uma sutileza no versículo que, se você não prestar atenção, a gente não capta. Ele repete o verbo. Ele fala assim, ó, rogo a Evódia e rogo a Sintique. Ele não fala rogo a Evódia e a Sintique. Ele fala rogo a Evódia e rogo a Sintique. Por quê? A Evódia e a Sintique têm responsabilidade pessoal. Ele rogou as duas individualmente. Se a Sintique não quisesse,
ter o mesmo sentimento em Cristo, isso não anula o fato de que a Evódia podia ter. E se a Evódia não quisesse ter o mesmo sentimento em Cristo Jesus, não anula nada o fato de que a Sintique podia ter. Ou se as duas tivessem, seria assim a coisa mais sublime, né? As duas mulheres caírem em si e terem o mesmo sentimento em Cristo Jesus. Aí é muito importante, ovelhas queridas, né? Filhos espirituais, né? Que estamos hoje à mesa, é o culto da palavra, porque muito do mal que se instala nos relacionamentos e muito da dificuldade que se tem de resolver é porque Jesus não está mandando nada, Jesus não está representando coisa nenhuma. Reverendo, desculpa, eu já participei de clínica com o senhor, que o senhor fala assim, se tiver um cristão aqui, a gente resolve isso. Às vezes, até com casais, eu só falo assim, não tem um aqui que coloque Jesus, né? Assim, se tiver, a gente resolve, né? É exatamente isso. Então, o que acontece? Eu digo para os meus amados irmãos, eu creio com todas as forças da minha alma que não há nada como o verdadeiro cristianismo. E, ao mesmo tempo, entendemos que cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento com Deus Pai através de Jesus. Mas eu não posso experimentar tanto a riqueza do perdão, da justificação, como o privilégio do gozo, né? da alegria e da paz, se eu verdadeiramente, não é? Quer dizer, se eu com a minha mente, né? Com o coração, com a vontade, não fico impregnado por ele. Vocês sabem que as pessoas, quando estão impregnadas por alguma coisa lá no mundo, como elas são, as pessoas que ficam contagiadas, né? Na ótica delas, pelo prazer do carnaval, o prazer das fantasias. Como é que elas são? Como é que elas se entregam? Como é que elas se dão? Quando vem, vocês já viram muitas das vezes, se não me engano, no Maracanã e outros cantos, né? Quando vem um ídolo de rock, sei lá, de qualquer parte que já veio do próprio país, né? As pessoas estão impregnadas, pagam qualquer preço para irem ao Maracanã, comprar ingresso, montar cabana, não é? Porque tem algo que elas esperam daqueles ídolos. Tem ou não tem? Tem ou não tem? E não se importa com a opinião das pessoas, não se importa com nada, elas querem estar ali, não importa quantos dias, sim ou não? E eu fico pensando, Jesus é muito mais do que isso. Jesus Cristo está muito acima. Então significa que se eu verdadeiramente, entende, vislumbrar, né, Jesus em toda a sua dimensão, meu amado irmão, eu vou adquirir um poder. Eu vou adquirir uma disponibilidade por causa de Jesus. Amém, amém? Sofrer perseguição, ser caluniado, passar por qualquer situação, mas por causa de Jesus, porque vem dele o poder. Paulo dizia, né? Como é que Paulo dizia? Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode vencer esse problema de relacionamento com qualquer pessoa. Pare de colocar o que você acha acima de Jesus. Amém, amém? Você começa a endeusar uma opinião. A pessoa começa, pastor, a endeusar, de maneira que muitas das vezes, quando você está participando da clínica, você percebe que as pessoas começam a ficar um tanto irracionais, porque é como se ficassem cegas. Por quê? Perderam a visão de Cristo. Até porque quando nós temos a visão de Cristo, nós somos exortados a quê? A sermos capazes de padecer, a ser capazes até de sofrer o dano. Amém? E você não está perdendo, porque você está submetendo a Cristo. Vocês estão entendendo ou não? A Bíblia ensina isso, é isso que a palavra ensina. Veja como diz aqui Jesus, né? Quando injuriado, não injuriava. Quando ultrajado, não ultrajava. Muitas das vezes você vai para uma reunião, crente para lá, crente para cá, e se bobear vai sair bolacha, vai sair até tapa se bobear,
porque é dedo para lá, dedo para o outro. Dedo... Será que não tem um crente? Será que não tem alguém que um dia foi à cruz? E perceba que ele não é tão bom quanto ele acha, porque o verdadeiro cristianismo mostra que nós não somos em nós mesmos bons. E o que temos agora de que alguém admira é que Deus nos deu na pessoa de Jesus Cristo. Eu vou repetir, Deus nos deu na pessoa de Jesus Cristo. Glória a Deus! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Isso é tremendo. É por essa razão, vocês vejam, a Bíblia é cheia de Cristo, e a mensagem é cheia de Cristo, né? Se eu vou para Romanos, pastores, e começo a ler Romanos 14 e Romanos capítulo 15, não é? Lá em Romanos capítulo 14, Paulo começa dizendo: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Ele já começa assim. Um crê que de tudo se pode comer, mas o débil come legumes. Aí ele fala assim: sabe qual é a receita? Aí a pessoa começa a querer criticar um outro, né? Julgar um outro. Ele fala assim: ó, quem come, não despreze ao que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Muitas das vezes, numa celeuma, numa pendenga que começa por terem perdido Cristo, esquecem-se das consequências da obra expiatória, que foi que Cristo acolheu a todos que creem nele. Deus acolheu a todos que creem nele. E aí daqui a pouco a pessoa, né, já está sentindo mal com o outro, já está sentindo mal com a outra, tem vontade que o outro se mude, que o outro vai para não sei onde, né? Se é casamento, aí entra a vontade de separação, começa a querer se separar. Ô, meu amado irmão, Deus te trouxe para uma igreja onde nós, pregadores, pregamos Cristo e Cristo crucificado. E podemos resolver qualquer problema, seja de ordem pessoal ou relacionamento, se olharmos para Cristo. Porque não vamos querer ter razão. Amém? Quem tem razão é Cristo. Aleluia. Cristo é que tem que ser glorificado. Preste atenção na leitura que estamos fazendo aqui. Ele diz assim: quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou caia, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Aí depois ele vai falando outras coisas importantes. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a sua opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Muitas das vezes na discussão a pessoa esquece que que ele está irado, que ele está nervoso, né? Que ele... Ó, meu amigo, você pode gostar do temperamento dele ou não, mas Deus o acolheu em Cristo. Pode gostar do temperamento dela ou não, mas Deus a acolheu em Cristo. E agora? E agora? Como é que vamos resolver essa parada? Hein? Vou mudar de igreja. Meu irmão, tome um pouco de vergonha nessa tua cara, porque só existe um céu, só existe um paraíso, só existe um lugar, e o caminho é o mesmo. O caminho para lá chama-se Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Vamos parar de carnalidade, vamos parar de mediocridade, porque só há um caminho. E o caminho é o Nazareno, o caminho é Jesus Cristo. Então o que é que nós precisamos fazer? É voltar à cruz. É como se fosse aceitar Jesus novamente. Porque quem sabe, as pessoas muitas das vezes começam, né? E perdem o primeiro amor, porque começaram a desviar o olhar de Jesus.
começaram a desviar o olhar de Jesus. Meu amado irmão, eu estou aqui pregando a Bíblia. Ninguém pode ir contra a palavra. A palavra se sustenta. A palavra sempre foi a palavra. O que está sendo pregado aqui no século 21 é o que veio no século 1. Reinos passaram, homens passaram, apóstolos passaram, papas passaram, mas a palavra perseverou a mesma e chegou até nós, pessoas que estamos para receber Jesus Cristo que vai voltar. Então é muito importante fazer uma meia volta para Jesus. E eu faço questão de ler e vou lendo, porque o princípio se aplica a muitas áreas, não é? O princípio é tão rico que se aplica a muitas áreas. Glórias a Deus. Veja bem, esse princípio da tolerância que está sendo pelo Espírito Santo trazido, a base é só uma, pastor. E no versículo 9, Paulo fala assim: foi precisamente para este fim que Cristo morreu, pastor Evandro. Anderson, Cristo morreu, aí vai lembrar da morte de Jesus. Resolver um problema com pessoas sem pensar na morte de Jesus, resolver um problema sem pensar que eu era um pecador, vivia longe e fui aceito por causa de Jesus, não é? Certamente vai prevalecer a carne, a pessoa querer se sentir muitas das vezes superior e não querer entender nem o contexto da outra, nem o contexto da outra pessoa. Vocês estão entendendo ou não? Isso é muito sério. E só a gente se ajoelhando diante de Jesus é que vamos agir desta forma. Preste atenção, gente, como é que o apóstolo São Paulo ele fala: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto dos mortos como de vivos. Você vai conversar muitas das vezes com essas pessoas e elas não amadureceram, não cresceram no relacionamento com Deus, nem em Cristo, porque o que mais ocupa as suas mentes são outros interesses, ainda que aparentemente estejam na igreja. Mas não oram como deveriam orar, não leem a Bíblia como deveriam ler a Bíblia, não recebe uma aprovação como deveria receber, não recebe uma tribulação como não deveria receber. Muitas pessoas só querem viver de elogios, vocês estão entendendo ou não? Então nós precisamos entender que estar com Cristo é ter também uma identificação em padecer como Ele padeceu, não da forma que Ele, mas como consequência de servi-lo também. Que vingança nada! A Bíblia não autoriza nenhum filho de Deus a se vingar. A Bíblia não autoriza nenhum filho de Deus a retaliar. O que a Bíblia diz é que você tem que orar e orar e orar. Ora por quem te persegue, ora por quem te fez mal. Olha para Jesus, que quando ultrajado não ultrajava, não é? Quando injuriado não injuriava. Entregava-se a Deus, já que tudo está na mão de Deus. E Ele pode utilizar qualquer circunstância para que você perceba como você, além de aceitar a Cristo, precisa se render incondicionalmente. Meus irmãos, Jesus está às portas e nós estamos querendo fazer a diferença nesses últimos dias. Antes que aconteça essa manifestação gloriosa, a igreja fica mais forte. Os discípulos, eles não procuram Jesus só por causa de um milagre. Os discípulos verdadeiros, eles estão com Jesus porque Ele é o pão da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Rei dos reis, Ele é Senhor dos senhores. A multidão procura Jesus para resolver um problema meramente temporal, um problema existencial só. Os discípulos não, é o reino. As coisas que acontecem com o discípulo, ele sabe que está no âmbito do domínio de Deus para treiná-lo, para formá-lo.
Por isso que Paulo diz: as coisas que me aconteceram contribuíram. O que essa pandemia está contribuindo? O que essa pandemia está trazendo? Tem os momentos de agonias, tem de sofrimento, mas aí você ora e você sente Deus pegando na tua mão e atravessando e dizendo: eu estou cuidando de você. Você vê Deus te sustentando. Meu amado irmão, é bom ser discípulo. A nossa alegria não vem de momentos favoráveis, porque no mundo tereis aflições. Eu quero dizer para você que Jesus, ele não é um pregador mentiroso. Jesus não vende, ele não dá uma mensagem de ilusão. Ele diz que isso aqui é um palco de guerra, é um campo de batalha, guerra contra Satã, principado, potestade, mas que ele entra na arena conosco. Ele entra com você que é discípulo, ele te capacita e te ensina. Meu amado, que cristianismo nós estamos aceitando? Que evangelho que está norteando a nossa vida? A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Esse Jesus, ele tem feito tantos milagres na nossa igreja, que se nós fôssemos catalogar, nós iríamos tomar horas e dias e até meses para contar tudo que Deus tem feito nesse ministério. Eu quero que você agora acompanhe um trecho de testemunhos de pessoas que têm sido muito abençoadas através das campanhas que acontecem todos os dias no Templo Central da Assembleia de Deus em Gramacho. Veja só o que Deus está fazendo neste lugar. Olha aí. Olá, irmãos da Igreja Vive 24 Horas. Eu gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo José Santana, pastora Cristina, a todos os pastores missionários, ao pastor Leandro Palmeira e à pastora Adriana. E eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de um milagre ocorrido agora dia 25/4, sábado, dentro da campanha. Que desde cedo, desde a madrugada de sexta para sábado, veio assim sobre mim uma dor insuportável no meu pescoço, que a tireoide, ela atacou. Há muitos anos atrás eu tinha esse problema, eu fui curada depois de muita oração, mas não sei o porquê, veio essa dor insuportável, que inchou tudo aqui, ao ponto que as glândulas fecharam, e a respiração, eu comecei a ficar com pouca respiração. E para piorar ainda, eu já tenho por nascença a minha respiração baixa, então ela diminuiu de uma maneira que deu aquela sensação de estrangulamento, de querer assim, como se fosse morrer. E também deu um problema gravíssimo no meu estômago, que inchou, ou seja, toda essa região aqui, eu comecei a sentir muita dor forte, e fora a respiração. Então eu passei durante todo o percurso do dia sofrendo muito, meu marido preocupado, enfim. Quando foi na hora da campanha, eu pedi para o meu marido que se eu não conseguisse orar, para ele orar fortemente e orar por mim. Mas eu não aceitei essa situação, porque eu estou fazendo a campanha desde que iniciou, e a gente orando muito. Então, eu comecei a orar. Aí, quando foi na hora do louvor, que a missionária Sônia estava cantando aquela música, Tu és fiel, eu me entreguei nessa oração, comecei a adorar, esqueci tudo, esqueci a dor. Eu entrei na presença de Deus de uma maneira tal, e comecei a louvar e a adorar e a orar ao mesmo tempo. Nisso, Deus começou a manifestar o poder dele nesta hora, dentro desse louvor, Tu és fiel. E aí, Deus operou um milagre que a minha aqui que estava inchado, a tireoide, como se fosse um colar esmagando, saiu na hora, como se a mão, se tivesse como se fosse a mão de Deus tivesse tirado.
E aí eu comecei a respirar melhor, um alívio imensurável, né? E aí só faltava o estômago. Dentro do percurso da campanha, da oração, no segundo tempo, né? Eu comecei a orar, e Deus operou outro milagre que foi do meu estômago, porque eu não estava suportando aquela dor, né? Meu marido chegou até a desconfiar que pudesse ser que eu estava com corona, aquela coisa toda, e eu falei, Deus, eu não aceito essa dor, né? E comecei a orar e falar, Senhor, Tu és fiel, lembrando, né, daquele louvor que tinha falado naquele momento. Então, Deus operou um milagre, Deus me abençoou naquele sábado, né, um dia inteiro, intenso, né, de dores insuportáveis, e que Deus, assim, fez a obra. Então, eu louvo a Deus pela vida do nosso reverendo, por toda a igreja, esse ministério maravilhoso, que o Senhor tem se agradado, tem usado o nosso reverendo, aos pastores, missionários, que mesmo a gente não estando dentro do templo santo, o Senhor se faz fiel dentro dos nossos lares, ou seja, quando nós buscamos de todo o coração, o Senhor se faz presente. Então, nós somos a igreja e o Senhor tem manifestado o seu poder, assim como vai manifestar no poder dele na vida de todas as pessoas. Eu agradeço, reverendo, nós chamamos o Senhor, a pastora Cristina e a todos, em nome do Senhor Jesus. Olá, você conhece o nosso canal no YouTube, AD Gramacho TV? Aqui você tem acesso a mensagens pregadas pelo nosso reverendo, estudos bíblicos, cultos ao vivo e assiste o programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta às 15 horas. E ainda fica por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Divulgue a palavra de Deus através do nosso canal, siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook e nos ajude a divulgar a mensagem de Cristo, levando esperança aos corações. Acesse agora a AD Gramacho TV e tenha acesso a todo o conteúdo disponível. Deus te abençoe. Shalom. Se você tem algo que parece impossível aos olhos dos homens, eu afirmo para você que para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Se você tem uma causa impossível, eu quero apresentar a você Jesus, aquele que não perde batalhas, aquele que é especialista em causas impossíveis. Esse Jesus, ele é o mesmo e ele quer fazer grandes milagres na sua vida. Nós vamos falar com Deus e apresentar a sua família, vida profissional, a sua saúde. Se tem alguém na sua casa precisando de oração, sabe o que você faz? Pega o link do programa, se você estiver assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, marca seu amigo, seus parentes, e eu tenho certeza que essa oração vai fazer grandes coisas acontecer na sua vida, porque ela é feita em nome de Jesus, através da fé nas promessas que Deus nos deixou. Vamos falar com Deus? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos, ó Pai, junto com todos os irmãos, todos os amigos, as pessoas que foram convidadas para participar desse momento de fé e de oração. Meu Pai, nós chamamos a oração da hora nona e nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor faça milagres, ó Deus. O mesmo Jesus que levantou paralítico, deu vista aos cegos, estancou, meu Deus, aquela hemorragia da mulher do fluxo de sangue. O Jesus, ó Pai, que levantou um coxo na porta do templo. Meu Deus, o Senhor que fez maravilhas, ó Pai, o Senhor é o mesmo. E nós oramos agora e te pedimos, transforma a vida de cada pessoa que participa conosco desta oração, seja onde ela estiver, no hospital, em casa, no apartamento, no hotel, no trabalho, no carro, onde ela estiver, que o Espírito Santo de Deus venha trazer paz, meu Deus, milagre, cura, libertação, e que as portas se abram na vida de cada um, ó Deus. Pai, as pessoas que estão lutando contra a Covid-19, cura essas pessoas agora. O Senhor tem feito tantos milagres na nossa igreja. Meu Deus, eu mesmo sou resposta de oração. Meu Deus, o Senhor me curou dessa Covid, que o Senhor faça isso acontecer na vida de todas as pessoas, ó Pai, que estão sofrendo, angustiadas, deprimidas, meu Deus, sem perspectiva, desorientadas, ó Pai, perturbadas, ó Deus.
Faz um milagre na vida dessas pessoas agora. Senhor, que eles experimentem a glória de Deus, a unção de Deus em suas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, eu quero que você venha conhecer a nossa igreja, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias. E olha só, distância não existe quando se quer de verdade. Venha, traga sua família, entre em contato conosco pelos telefones que aparecem para você e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Um forte abraço a todos que estão enganjados na missão de pregar o Evangelho através do programa Mundo Real, tá certo? Que Deus te abençoe. Semana que vem estamos aqui, todos os dias, na verdade, de segunda a sexta. Semana que vem estamos de novo e assim damos sequência à missão mais importante de anunciar Jesus. Fique na paz e até amanhã. Shalom.